Estamos de volta ao OAB Nacional Entrevistas, hoje com a participação de dois ex-presidentes do Conselho Federal da Ordem, Dr. César Brito e Dr. Marcelo Lavener. Como falávamos no primeiro bloco, acabamos interrompendo para o nosso intervalo, ficou a pergunta: com esse sistema atual de financiamento, os senhores entendem que o político eleito acaba tendo uma espécie de dono? Uma democracia representativa, o político representa alguém, genericamente representa o povo. Mas o povo é algo abstrato, precisa de alguém que vote, que o cidadão vote. No sistema atual, sem medo de errar, quem vota é o poder econômico. Então se pergunta, o político representa quem? Quem o elege. E quem elege é o poder econômico. Basta olhar os dados eleitorais, a relação direta entre quem mais gasta nas campanhas e quem é eleito. E basta também ver como está sendo votado, a pauta de votação do Congresso Nacional, quem é o destinatário da votação. Então não se tem dúvida, no sistema atual de representação, o poder econômico manda no Congresso Nacional. Com raríssimas exceções, mas essa é a regra que se apresenta na configuração do Congresso. Por isso nós queremos mudar o sistema, por isso nós queremos fazer com que a democracia representativa represente de fato o povo. Todos os segmentos, as mulheres, quando nós propomos na nossa proposta a paridade de gênero, que os trabalhadores, os negros, os índios, tanto é que os partidos que possam indicar os subrepresentados possam ter mais verba partidária. Mas temos também algumas representações, a gente tem também candidatos que nascem mais do seio da sociedade, candidatos mais populares, que também não representam esse interesse econômico. Ela é uma minoria que não tem peso no peso eleitoral. Acho que a democracia até precisa desse exemplo de minoria, desse tipo de democracia, para demonstrar que ela é ampla, mas na realidade, no Brasil, o poder econômico tem influência muito forte no Congresso Nacional, porque o sistema eleitoral é isso. Tem uma outra exceção agora, que depois que nós começamos a viajar pelo Brasil, começamos a perceber que tem outro financiador tão perigoso quanto o poder econômico empresarial, que é o dos agiotas. A campanha eleitoral é tão cara... E até o narcotráfico também tem sido... Porque a campanha o sistema é muito caro, então para ser caro eu preciso de dinheiro. Quem não tem dinheiro e não tem empresário, vai buscar agiota, que tem recebido nos municípios a Secretaria de Finanças, como contraprestação, e em alguns parlamentos, os assessores. Então é preciso baratear o custo das campanhas eleitorais, por isso o financiamento público mais a doação individual limitada a R$700, para que as campanhas sejam baratas. Em sendo baratas, aí sim você possa fazer a pergunta: quem é o dono do mandato? Eu digo, o povo brasileiro. Deixa eu chamar aqui o seguinte: nós temos também uma participação de internautas que pelo Twitter, pelo Facebook mandam mensagens, e também alguns jornalistas que nos acompanham. Pelo Twitter aqui, o jornalista Marcos Vasconcelos, ele é chefe de redação do site Consultor Jurídico. Ele pergunta o seguinte: é preciso haver regras mais criteriosas para a criação de partidos? E na mesma linha, o internauta Rafael Irerê, pelo Facebook do Conselho Federal da OAB, nos pergunta se a cláusula de barreira beneficia o sistema político. Então, essa questão dos partidos, essa multiplicidade de partidos, ela é benéfica ou ela acaba sendo um problema para a nossa democracia? A convicção é de que os partidos são essenciais à luta democrática e à luta política, né? Nós não podemos, sob a alegação de que os partidos não representam seus filiados, ou os partidos são de aluguel, ou os partidos não têm programa, não é? Nós não podemos abrir mão desses partidos, nem podemos vitimizá-los ou criminalizá-los. Na verdade, uma democracia só se exerce com toda a sua plenitude se o eleitor tiver o partido ao qual se filie, esse partido tenha uma definição política, programática, ideológica dos seus valores, para que então possam os eleitores escolher, não de acordo com a pessoa de cada um, se é seu amigo, ou se é da sua religião, ou se é da sua corporação profissional, mas que o seu candidato represente aquele que vai defender a sua concepção de mundo, a sua visão da democracia. De modo que o nosso sistema partidário, ele faz água por muitos motivos, ele está fragilizado por muitos motivos. A grande proliferação desses partidos, a ausência de programas e partidos criados com donos, com caciques que vendem o apoio desse partido, trocam o apoio desse partido nas eleições
por dinheiro, negociando o tempo eleitoral que esses partidos têm, de modo que uma renovação do quadro político partidário do país faz parte de uma reforma política que se pretenda democrática e séria. De uma maneira bem rápida aqui, doutor César, até para a gente poder ir para uma nova pergunta, em relação a essa questão de partidos, o senhor acha que existe um número que a gente pudesse falar? Eu tenho feito análise de duas decisões da Câmara que se assemelham. A cláusula de barreira, quando se diz que só poderá ter representante quem tiver partidos que tiverem representantes, ter acesso à televisão, e a outra, a própria dificuldade de acesso ao fundo partidário e a diminuição do horário eleitoral dos partidos ideológicos. O que paulatinamente iria reduzindo esse número. Qual é o objetivo disso? Eu tenho refletido muito sobre essa discussão. Por que a cláusula de barreira e a redução dos partidos, da possibilidade dos partidos ideológicos crescerem no Brasil? Porque a Europa está testemunhando que o descrédito do sistema partidário faz crescer vários movimentos sociais que têm eleito o Podemos, lá na Espanha, na Grécia. Esses partidos mais ideológicos têm crescido fortemente no mundo inteiro. A prefeita de Barcelona, por exemplo, é representante dos sem-tetos. Então, qual é a intenção, na minha avaliação, na reforma política? Impedir o crescimento futuro dos partidos ideológicos no Brasil. Eu acho que isso é uma preocupação muito grande para a democracia. Porque se a ideia era proibir os partidos de aluguel, a nossa proposta que nós apresentamos resolve isso. Proíbe a venda dos horários políticos desses partidos. Eles são de aluguel porque eles alugam o horário político. Nós estamos vedando o horário político. Os partidos ideológicos não vendem o horário, porque eles precisam de um horário para expor os seus pensamentos. Daí porque acho que essa reforma é para manter o sistema atual e não permitir modificações mais ideológicas no Brasil. Falando em manter o sistema atual, a gente ouvimos algumas pessoas, temos um quadro aqui que é o que você quer saber, com perguntas que colhemos aqui pela cidade. Vamos ouvir uma delas. Eu queria saber se a reforma política aprovada na Câmara vai acabar com a corrupção. Pergunta aqui interessante, que está na cabeça de muito brasileiro. Ao nosso cidadão curioso de saber isso. Não vai acabar com a corrupção, não. Vai aumentar a corrupção. Certamente que essa pseudo-reforma política que está sendo feita, parte dela já foi votada em segundo turno, mas há ainda alguma coisa que resta ser apreciada no segundo turno. Esta reforma política feita desta forma como foi, sem participação popular, sem o conhecimento do povo, da sociedade civil, ela estimula cada vez mais a corrupção eleitoral. Tem algum ponto específico? É a PEC da corrupção. O movimento do qual faz parte a OAB, a CNBB, que é denominado de Coalizão pela Reforma Política Democrática, apresentou um projeto, uma proposta de reforma política, que foi absolutamente desconhecida pelos senhores parlamentares. Mas de um jeito ou de outro, como ele conseguiu, como acabou tendo-se uma maioria na Câmara por essa posição final? Não foi um processo democrático? Mas foi exatamente antidemocrático. Tão antidemocrático que um grupo de deputados, de parlamentares, se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal denunciando essa manobra. Vamos só encerrar esse nosso bloco aqui. Eu vou chamar um rápido intervalo e já voltamos com mais OAB Nacional Entrevistas.